Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Bluecast. Comentar então em primeira mão sobre o Blue Space, que é a nossa nova casa. Então, se vocês têm vontade de fazer gravação de podcast, conteúdo e etc., manda a mensagem pro pessoal. O Instagram dele está na descrição do vídeo. Pode até me mandar mensagem diretamente. Eu vou deixar o meu Instagram também na descrição do vídeo, que a gente atende vocês super bem. E basicamente é um lugar para vocês poderem gravar o conteúdo ou podcast de vocês sem se preocupar com nada. A infraestrutura dos caras é sensacional. Então, aqui pro Bluecast, os hosts de hoje seremos eu, Gabriel. E eu, Felipe. E o nosso convidado de hoje é o Ed Lima. Cara, muito prazer. Quero agradecer imensamente você ter aceitado o convite pra gente trocar essa ideia. E assim, quero que você fale sobre você, sua trajetória. Obviamente que assim, sinta-se livre, provavelmente a gente vai te dar umas cortadinhas ali, porque tem coisa que a gente quer saber e etc. E, cara, é pra ser uma conversa super bacana pra gente poder extrair de você o máximo de conteúdo que você tem do nosso mercado aí. Você quer que comece do começo, ou você quer que eu volte lá atrás, antes do mercado digital? Porque tem muita história antes ainda, né, do digital. Eu gostaria que você falasse de antes também, por quê? Desculpa te cortar. Falei que ia cortar, já tô cortando. Porque assim, a razão da gente fazer isso aqui é disseminar conteúdo do nosso mercado. E às vezes tem muitas pessoas que querem entrar no nosso mercado ou têm curiosidade do nosso mercado, mas não sabe como. Então, às vezes, se você não iniciou sua carreira nisso, é legal para uma pessoa que está assistindo, às vezes, identificar com você. Pode Sim. ser uma pessoa que quer entrar, não tem ideia como, e muitas vezes acha que não é para ela. E aí, de repente, você fala, cara, eu fazia uma coisa nada a ver antes, tive contato com essa área, comecei a estudar, me aprofundar e hoje tenho a minha empresa consultiva aqui e faço meu trabalho dessa forma. Então, conta pra gente aí essa bagagem toda que você traz. Legal. E eu acho que não só como entrar no mercado, né? Eu acho que outras atividades que a gente exerce, até quando criança, adolescente, ajudam a moldar como a gente vai acabar se comportando nesse mercado. Então, o que você se sentir à vontade para falar, estamos aqui. Acho que é importante começar falando que acho que todo mundo começa a vender alguma coisa, né? Eu sempre fui muito vendedor. E desde a época que eu comecei a trabalhar com vendas de fato, eu comecei vendendo planos de saúde. Trabalhei 6 anos vendendo plano de saúde, praticamente, né? De 5 a 6 anos. E ao mesmo tempo que eu comecei a vender plano de saúde, eu sempre tive tipo plano B, né? Porque eu era autônomo, então não tinha salário, não tinha nada, então tinha que me virar para, né, fazer as vendas ali e sobreviver no dia a dia. Então eu vendia para pessoa física, pessoa jurídica, enfim, o que salvava muitas vezes era quando você fechava um plano empresarial para várias vidas e tal, então entrava uma grana bacana. Mas eu sempre tive um plano B, ou seja, eu não posso ficar só vendendo plano de saúde. O que eu posso fazer a mais para não ficar só esperando as coisas acontecerem, né? Porque dependia totalmente de mim. Então, cara, eu comecei vendendo plano de saúde, depois vendi a assinatura da revista Raça Brasil, que tinha na época. Ao mesmo tempo, eu trabalhei como praticamente um auxiliar de serviços gerais dentro do Unibanco, do Joelma, no antigo Joelma. Tudo praticamente ao mesmo tempo. Então eu me virava fazendo de tudo um pouco ali, né? Para quê? Para ter renda, né? Para não deixar de ter renda. Saindo um pouquinho dessa parte de venda, do modo geral, eu comecei a minha esposa me cobrava, falava, pô, mas você não pode ficar só vendendo plano de saúde, isso aqui não tem futuro, você não tem um salário fixo, não sei o quê. Eu falei, pô, mas... E aí começou aquela pressão, né? Você tem que procurar um emprego CLT e tal. Eu falei, tá bom. Eu já fui CLT antes de trabalhar com isso, fazendo outras coisas, né? Aí eu falei, tá bom, vou... E a gente precisava casar, e precisava ter meio que uma estabilidade, né? Falei, então vamos lá, vamos começar a correr atrás. Aí fui trabalhar vendendo, fui ser executivo de vendas da American Express, fui vender cartões de crédito. Mas aí era CLT, tinha salário fixo, tinha comissões, excelentes comissões, e começamos. E aí eu fui atuar no mercado financeiro. Trabalhei por 2 anos e meio vendendo cartões, né, para um público mais classe AA, que era o cartão Amex, é um nicho muito mais alto, né, na época. Até hoje né?
E beleza, começamos a trabalhar, 2 anos e meio trabalhando, e aí mudaram algumas coisas dentro da empresa, mudou gestão, aí o gestor novo diminuiu a comissão, aí todo mundo ficou meio desanimado e começou a buscar outras coisas. Aí o pessoal começou a ir pro Citibank, fazer entrevista e tal, e foi pro Citibank. Aí eu falei, bom, se o pessoal tá indo pra lá, eu vou também, né? Vou mandar meu currículo e vamos ver o que que dá. E aí mandei meu currículo pro Citibank e passei nas entrevistas com os gestores e tal. Cara, passei. E aí fui trabalhar no Citibank. E aí trabalhei mais 1 ano e meio praticamente no Citi. Foi uma experiência, assim, muito bacana. Nas duas empresas, né? Tanto na Max como no Citi. Mas no Citi foi diferente, né? Porque eu tava num banco global, praticamente o maior banco do mundo, como gerente de novos negócios, relacionamento com cliente, vendendo de tudo. Fui destaque durante 3 meses consecutivos, né, como o melhor gerente de relacionamento e negócios do Brasil. Saí em revistinha do banco como um gestor, né, que teve lá uma trajetória aí durante um tempo vendendo serviços. E bem empreendedor, né? Porque lá dentro você tem que se virar não só para trazer negócio, você precisa mostrar o teu diferencial. E aí, essa época que eu saí na revistinha do banco, foi quando eu escrevi uma matéria e mandei, passou pela minha team leader, eu nem passei para ela, na verdade, né? Eu deixei passar batido, passei direto pro meu diretor, que era o nosso superintendente. E aí mandei para ele, olhou a matéria e falou, porra, cara, sensacional essa matéria aqui que você escreveu. Porra, sensacional, é isso aí. Empreender é isso, tal. E vocês estão fazendo isso aqui no dia a dia. E aí falou, cara, manda a matéria pro pessoal lá do banco, você vai sair na revista, tal, não sei o que. Aí sai naquelas revistinhas do banco. Pô, isso é muito gostoso, né? Era muito bacana. Só que você sabe que todo banco tem uma pressão e a pressão não é pequena, Sim, né? total. Eu passei praticamente aí, fiquei uns 2 meses mal, né? Porque você é cobrado por meta, por resultado e às vezes não é. Vendedor não tem passado, né, cara? Se é bom, você tem que ser bom todo dia, mas você não tem passado. Uhum. Não é pouco cobrado. Não. A cobrança de banco, ela é surreal, cara. Assim, ela é mais ou menos assim. Ou você bate meta, ou você vai embora, cara. Desculpa, a realidade é essa, né? Só que não com essas palavras, né? Mas você sabe, né? O recado tá dado, você tem que fazer acontecer. E aí eu falei assim, cara, puta, e agora? Eu entrei em depressão, cara. Fiquei mal, emagreci acho que uns 15 quilos. Caramba. Fiquei mal, cara. Assim, Isso porque você vinha de uma trajetória legal, né? Você tava é, tendo bons resultados, de porque repente. eu tinha mudado de agência. Eu tinha começado na agência da Paulista, depois fui pra Vila Mariana, depois me mandaram para Santo André. Ó, essa aqui é a sua agência, na verdade nem era agência ainda, na época era uma base do City Financial, e a agência ia ser montada ainda. Uhum. Aí a gente ficou ali prospectando a região de Santo André, tudo. Aí chegou os gerentes lá, os diretores, falaram, pô, mas e aí, Ed? Aí cada um começou a falar da sua vida e tal. E aí, Ed, você? Aí eu falei assim, legal, moro aqui na Zona Leste, em Arthur Alvim, estamos aí trabalhando na região, tá bem legal, a gente tá já conseguindo algumas contas boas. Aí ele falou, mas você mora na Zona Leste, o que você tá fazendo aqui, cara? Não, não. Aí ele fez uma anotação lá, mandou pra minha team leader, falou, não, ele tem que estar próximo da casa dele. E aí me mandaram pro Tatuapé. Porra, sensacional. Eu moro na Vila Bem mais Matilde, perto, praticamente, pro Tatuapé do lado. E aí fui pro Tatuapé. E no Tatuapé tava lindo, cara. Tava sensacional. As coisas estavam acontecendo, tava batendo meta, a equipe tava, né, entrosada, tinha eu e mais 5, 6 gerentes e uma time líder, né, para cuidar da gente ali no dia a dia, né, gerar alguns contatos pra gente poder ligar e vender, abrir as contas. E beleza. Só que chegou um determinado momento, ficamos ali acho que uns 3 ou 4 meses na agência de Tatuapé. Aí mudaram algumas outras coisas de gestão, saiu o team leader que estava, entrou uma outra. Aí ela morava onde? Em Guarulhos. E ela precisava estar onde? Perto da casa dela. Para onde nós fomos? Guarulhos. Guarulhos. Aí o negócio começou a ficar ruim, porque Guarulhos é muito grande. E existe alguns lugares de Guarulhos ali que são alguns lugares ali do público AA. Mas boa parte de Guarulhos não é. Então, assim, a dificuldade aumentou para abrir conta,
Enfim. Aí passei por uma dificuldade, né, de bater meta, assim, não tava conseguindo trabalhar isso legal. Aí eu falei, cara, não dá mais pra mim. Aí eu falei, meu, preciso sair, não dá mais, eu já, né, não vou ficar doente aqui por causa, né, de ter que ficar ali batendo meta. Aí você fala, meu, não quero nem saber mais, eu vou ver, eu vou trabalhar, mas minha saúde que tá em jogo. E aí eu saí. Aí eu falei, eu não quero mais saber de vendas, cara. Nunca mais eu quero vender, porque eu fiquei meio que traumatizado. Eu falei, mas não quero mais vender. Não vou vender mais nada, não quero mais saber disso e tal. E eu falei, e agora? Aí fiquei acho que uns 2 ou 3 meses parado. Aí me chamaram de novo para voltar para a Max. Falaram que tava precisando de uma pessoa lá para trabalhar como executivo de vendas de novo. E voltei. Aí trabalhei durante mais 3 meses, 3 ou 4 meses como executivo. E logo em seguida fui promovido para coordenador de vendas, assumindo uma equipe aí de praticamente 50 pessoas. Tinham 2 coordenadores, eu e uma outra pessoa. E aí ele cuidava de 25 pessoas e eu de mais 25. Mas a gente sempre saía, né, em visita, reunião para cliente, junto com o executivo e tal. Então, na ausência de um ou outro, a gente cuidava das 50. É... E legal, foi bacana assim, essa trajetória, né? Não posso reclamar. Mas é aquilo, né? Ao mesmo tempo, quando a gente começa a pensar, pô, você era coordenador de vendas, você não vendia. Vendia. Eu tinha que, na verdade, fazer meu time bater meta. E meu time era muito bom, né? Eu tinha que. A gente recebia listas bases, né, da própria American Express de cartões corporativos. Então a gente tinha que fazer com que os executivos vendessem prospectassem, né, esses clientes do corporativo para vender o cartão pessoa física. E quando acabava essas bases, essas listas do modo geral, aí a gente tinha que se virar. E aí, como é que a gente fazia para começar a prospectar de novo novos clientes? Cara, eu entrava no Web Motors, sabe o site Web Motors? Sim. Entrava no Web Motors, pegava lá só quem tinha carro top, carro importado e tal. E aí tem o telefone do cara, né, tem um celular, tudo. E pegava a lista inteira, tipo, só quem tinha BMW. Aí pegava a lista e passava pra galera. Porra, cara, o pessoal começava a bater meta só em cima dessas listas. A aprovação às vezes não era a mesma, né? Porque às vezes não é porque o cara tem uma BMW que ele tá com um score bacana. E aí acontecia de não aprovar, mas grande parte da estratégia que eu criava na época ali, para bater meta, era fazendo isso daí. Mas já é quando um acabava. intraempreendedorismo, né? Exato, Porque você tem que pensar em você tem que estratégia. pensar fora da caixa Você tem para que resolver pensar o fora da problema caixa. O que você eu vou tem. fazer para resolver isso aqui? Você tinha que Exato. fazer isso. E aí eu fazia isso, aí o cara do meu parceiro na época me copiou e falou, vou fazer igual. Mas enfim, o time dele era bacana, mas o meu era o que mais superava as vendas ali, né? Enfim, foi um tempo bacana, fiquei 1 ano e meio, 1 ano e pouquinho ali trabalhando na Max. E aí eu resolvi de fato falar, meu, não é para mim mais, não quero mais trabalhar com vendas. Eu falei, eu vou trabalhar com marketing, né? Que é o que está mais próximo de vendas ali, mas pensando numa forma mais estratégica. Até porque eu sempre pensei, tipo, fora da caixa, né? O que eu vou fazer para, tipo, vender mais, né? Quando a gente fala em vendas. O que eu vou fazer para vender mais? O que eu vou fazer para me diferenciar, né? Para alcançar esse objetivo. Então eu sempre pensei de forma estratégica. E marketing é muito estratégico. Aí eu falei, eu vou trabalhar com marketing. E aí eu iniciei minha carreira de marketing mesmo como vendedor, vendendo serviços de marketing digital. Bom, cansei de vendas, vou ser vendedor. É muito complicado, porque assim, todo mundo vende alguma Sim, coisa. eu ia comentar disso, Não porque... adianta você falar assim, eu não vou vender nada. Ah, eu não gosto de vender. Não, você se vende, alguma coisa Sim, você vai eu ia vender. falar exatamente isso, porque da trajetória que você falou até agora, completamente envolveu vendas em tudo, até onde não era vendas. Então, quando você se vendeu dentro do City, foi exatamente isso. Você teve que se vender. Por exemplo, a gente conversou antes que eu não sou tão ligado a vendas, eu sou mais ligado a dados, mas eu preciso vender o meu trabalho, a minha força de trabalho Exatamente, é o que eu exatamente. vendo. Então, eu acho que vai estar sempre relacionado a vendas, né? É. E não só isso, né? Eu conheço muita gente que fala assim, mas eu não sou vendedor, eu não vendo. Tá legal, mas quando você vai arrumar um emprego, você vai fazer o quê? Você vai se vender vender. pra pessoa. Se você não se vender, você não vai conseguir emprego. É que é Você engraçado que precisa as mostrar o seu pessoas não têm diferencial. essa visão, Não né? tem, cara. Infelizmente não tem. Ah, eu não sirvo pra vendas. Não, peraí.
Você pode não servir para uma venda direta, uma prospecção, algo do tipo. É que o pessoal Uma acha venda que mais vender é fria. pegar o produto e de E fato vender vender. isso para um E cliente não final, é. né? A gente tá todo dia ligado à venda. A venda acontece em todo momento, em qualquer situação. Inclusive, no momento que você comentou que não eram metas que vocês não conseguiam atingir e tal, é, basicamente é o cenário de ser uma coisa que você não consegue vender porque ela não para em pé, né? Porque tem muito disso em vendas. Quando você vai vender alguma coisa, essa coisa precisa parar em pé. E É, aí, a partir do momento que são metas absurdas de que você viu que meses e meses tá um cenário muito complicado de você chegar, não é uma coisa que você consegue vender a atingir essa meta, né? Então, é, acho que é, depende muito disso também. é. Assim, eu acho que as metas precisam estar muito ali sendo bem estudadas, né, para serem metas viáveis, Sim. porque não adianta falar, pô, a meta de cartão lá era 30 cartões mês, pô, totalmente factível. Mas tinha gente que vendia 100, 120, 130 cartões junto com adicional, né, no mês, né? E aí você fala, pô, mas caramba, é surreal a pessoa que vende tudo isso. Não. Ela se superou, ela foi atrás né, de algo diferente para fazer aquela venda, para fazer acontecer. Né? Você não ficou limitado aos 30 cartões, que te faz uma. Né, você vende ali, ganhou a tua comissão e boa. Ela eu tô falando até exclusivamente de uma das vendedoras do passado, né? Das executivas que eu tinha na época. Era uma das que mais vendia. E todo mundo fala, pô, mas como é que ela vende tanto? Fala, cara, senta do lado dela E e descobre. ouve, descobre, né? Uhum. E esse bate-papo eu fazia com todos os executivos. Às vezes, e feedback também, né? Tinha que chamar na sala para conversar, bater papo, entender a situação, aquele momento. Por que você não tá batendo meta? O que tá acontecendo? Porque de quando eu entrei pra Max na primeira vez, eu nunca deixei de bater meta. Teve um mês do outro ali que eu não batia porque, puta, entreguei 50 cartões, aprovou 25. Pô, faltou 5 para bater meta, mas eu entreguei os 50, né? Aí não é um problema meu, é um problema da empresa de análise de decisões. A gente não consegue saber isso. Enfim, é, e aí, entrando dentro do marketing, pô, onde é que o Ed começou a trabalhar ali no Mas teve marketing? algum insight que deu na sua cabeça para tipo, vou migrar para o marketing? Teve alguma coisa que Eu. você A viu, minha, leu e a minha etc? formação é marketing, né? Tá. A minha formação é marketing. Então, desde a época do banco, eu já falava, meu, eu precisava estudar alguma coisa, né? Diferenciada. Não era só vender serviço, eu queria ser algo mais. Tem muito papo de resiliência, a gente vai falar um pouco sobre isso também aqui, acho que é importante. Mas é que às vezes eu fico pensando, pô, mas se eu tivesse sido mais resiliente na época do banco, será em que situação eu estaria? Em que cargo que eu teria dentro do banco hoje? Eu tenho vários amigos que estão em banco até hoje, desde a minha época. Estão há mais de 20 anos dentro de banco. E, cara, de verdade, estão muito bem. Tem superintendente, tem diretor regional, tem gerente geral de agência, enfim. E às vezes você fica naquela pergunta, pô, e aí, se eu tivesse sido mais resiliente com a questão de cobrança, né, de o cara dar porrada e você, né, conseguir se levantar, onde será que eu estaria no banco hoje, né? Às vezes hoje não bate mais essa frustração, né? Graças a Deus, mas no passado, muito, cara, muito. Que você fala, pô, e aí? Por que que eu tive que tomar essa decisão? Porque eu não podia, eu tinha que pensar na minha saúde, né? Eu tinha ido 3 vezes para o hospital quase infartando, só pra você ter ideia. Eu emagreci quase 15 quilos aí praticamente, mas eu fui pro hospital infartando praticamente 3 vezes. Com dor na nuca, braço dormente, aquela. Graças a Deus vocês nunca tiveram isso, mas quem teve, cara, quem tem, sabe o que que é. Não é fácil. E aí você Isso precisa por tomar uma decisão. provavelmente pico de estresse, Exato. Pico ansiedade. de estresse, ansiedade, exatamente. E o que você comentou do período que você achou que poderia ser uma perda ter saído dos bancos foi basicamente uma depressão pós-depressão, então, né? Exato, exato. Porque você fica depois se cobrando, né? Fala, pô, mas se eu tivesse sido resiliente, se eu tivesse segurado um pouco mais, né, a onda ali, a pressão, né? O que eu estaria fazendo hoje? Mas assim, não me arrependo de nada. Acho que eu fiz tudo o que tinha que fazer, entreguei o meu melhor. Sempre tentei entregar o meu melhor. Como eu falei, vendedor não tem passado, né? Você tem que viver ali um dia a dia
para que Pensando na você... meta que tá vindo pro final do mês, Exato, não tem jeito. Você já fez até aquele momento. Exatamente, exatamente. Então você tem que fazer o seu melhor todo dia e esquecer o passado. Esquece o passado, cara. Ah, não, mas você foi o melhor lá na época. Pô, mas o que aconteceu? Cara, problemas acontecem todos os dias, né? Então, às vezes você não tá bem emocionalmente, às vezes você brigou com a esposa, isso às vezes brigou com a família, brigou com o irmão, com a mãe, enfim. Isso às vezes atrapalha o teu dia a dia ali, né? Sim. Não tem jeito. E aí, assim, falando um pouquinho do marketing digital, quando eu comecei a trabalhar em 2007, foi quando eu saí da Max da segunda vez e fui trabalhar na Media Factory, que era antigamente se chamava Vox Corp, e mudou para Media Factory porque tinha um investidor chamado, na época era Grupo Ideias Net, o Eike Batista, inclusive, foi um dos investidores, né, do passado. E a empresa precisava se posicionar de forma diferente, porque ela só vendia uma ferramenta que era uma ferramenta de e-mail marketing, disparo de e-mail marketing, né? Basicamente era essa ferramenta que eles tinham, que a gente começou a vender, mas como ela precisava se posicionar de forma diferente, a Ideiasnet falou, não, vocês precisam agora trazer novos serviços, né, para o portfólio, para que a gente possa realmente crescer e ter ter uma visão melhor aí dos negócios e fazer as coisas andarem. E aí começou a vir serviços de SEO, mídia buying, mídia paga, né? Google, serviço de e-mail marketing, mídia em geral, né? Venda de mídia em geral para a internet. E aí a gente começou a entender como é que funcionava cada tipo de serviço e, cara, os caras não pouparam esforço, trouxeram os melhores profissionais do mercado para vender esse tipo de serviço, né, junto comigo e os outros executivos, e aí começaram as vendas a acontecerem e começaram a trazer mais profissionais para executar esses serviços para os clientes. Então a empresa tinha grandes contas no passado e a gente tinha que ir para a rua lá, cara, bater porta e aí ligar, prospectar, tentar marcar uma reunião com alguma empresa específica do mesmo segmento das que já estavam como cliente, enfim, para a gente trazer negócio. E era um negócio que estava ainda, não no começo, mas o Google, enfim, já existia, mas muita gente ainda não sabia como que tinha que fazer para passar a vender ali no Google, né? Uhum. E aí a gente começou a vender esse tipo de serviço. E aí, cara, assim, foi um período bacana, mas de novo, né? Eu era um vendedor, né? Querendo ou não. E todo vendedor você tem que bater meta. E, cara, que tipo de dificuldade você enfrentou nessa época? Porque, falando do que a gente tem de conhecimento até hoje, às vezes a gente fala com muito cliente nosso que não entende direito como que funciona aí o nosso... Assim, atuam no mercado, usam ferramentas, mas não entendem o que tá rolando. Eles até têm... Lógico que não dá para generalizar, mas alguns casos eles têm o mínimo... A mínima concepção do que acontece, mas não tem algumas orientações que são chave. Que, por exemplo, a Blue tem a ferramenta de retargeting, e no retargeting você não espera novos usuários, porque você está reimpactando os usuários que você já tem na sua base. Sim. Então, às vezes, a gente já teve casos de clientes que reclamaram por a gente não trazer novos usuários. E aí, isso não é por uma falta de conhecimento do cliente, é uma falta de conhecimento do mercado no geral. Porque muitas pessoas que estão em cargos de liderança em e-commerce, eles não necessariamente tiveram esse aprofundamento. Tipo, eles sabem como funciona as mídias digitais e tal, mas não tem esse aprofundamento tão adentro de cada fragmento, né, do que é o marketing digital em si. Uhum. E como era vender isso lá atrás, quando nem acesso a esse conhecimento Exato. a galera Em tinha? 2023, não 2023, aconteceu há um tempo atrás, mas se atualmente isso acontece, em 2007, devia ser muito mais difícil. Bem mais. Bem mais. Assim, eu acho que as pessoas estavam mais acostumadas ainda na questão de venda offline, né? Revista. Quem tinha mais grana ia pra TV, o mesmo canal fechado.
Mas a dificuldade... Out of home, né? Hã? Out of home também. É isso, também. Assim, acho que a dificuldade maior, Gabriel, acho que é realmente de vender o serviço, é mostrar para ela que aquilo realmente, de fato, vai trazer resultado, mas não necessariamente no curto prazo. Ela precisaria ter até hoje é assim, cara. Totalmente. Precisa ter um tempo de maturação para as coisas acontecerem. Só que a diferença é que você consegue mensurar o que você está vendendo no online, diferente de uma revista, né? Propriamente. Você consegue mensurar numa revista uma publicidade, uma propaganda que você está fazendo ali? Consegue. Você bota ali um código, um cupom, você vai saber. Depois quem entrou, né, viu a revista, ó, vim aqui comprar tal produto ou serviço tal, eu tô informando aqui o código. Você sabe que a pessoa viu a revista. Mas, cara, de tiragem de revista, quantas de fato vê a revista toda e olha ali o produto, né? E vê, eu vou comprar. E ainda como É que muito você vai fazer mais- a mensuração do cupom Exato, também. como É vai muito mais fazer? trabalhoso. Muito mais. E assim, eu acho que é muito mais branding, mais posicionamento de marca para as revistas e tudo mais do que o online, né? O online você consegue mensurar de forma mais rápida tudo aquilo que você está fazendo. Total. O desafio era esse, acho que era realmente era entender, mostrar para o cliente que ele realmente poderia se beneficiar daquilo, mas ele tem que ter um tempo de maturação para as coisas acontecerem. Ó, eu vou te trazer relatórios, eu vou te mostrar como funciona, e principalmente SEO, cara. E para falar de SEO, que é um problema, que até hoje você não pode garantir que você vai aparecer nas primeiras posições do Google. E quem prometer isso está mentindo, foge que está errado, não vai acontecer, né? Então tem que existir um tempo de maturação. Vender esse tipo de serviço até hoje não é tão simples, né? Para quem ainda não tem a mente aberta. Para quem já sabe, para quem já teve resultado e sabe que é possível você trazer uma receita legal, vender ali no e-commerce, seja para vender produto, gerar lead e tudo, sabe que Google e qualquer outra ferramenta que você vá usar faz total sentido, mas de fato a pessoa precisa ter esse tempo de maturação para aguardar, né? Que as coisas não é do dia para noite que vai acontecer. Qualquer pessoa que vai montar um negócio hoje, se pensar que vai ficar rico do dia para noite, não vai acontecer também, cara. É a mesma coisa, ela precisa ter essa consciência. E a facilidade de mensuração, eu acho que gera até um pouco de urgência a mais nesse sentido de o cara abriu o e-commerce ontem, ele já... Ué, mas por que não vendeu? Eu acho que isso tende a acontecer bastante Bastante, principalmente Imagina no com uma e-commerce. solução como a nossa, porque a gente é contratado para aumentar a taxa de conversão e entregar dinheiro para quem contrata o nosso serviço. E aí, assim, a gente é refém de várias estratégias que o cara tá fazendo. Aí o cara me pluga e ele acha que em uma semana eu tenho que devolver para ele um ROI 40 mil. Considerando que o tráfego É bizarro, caindo cara. há 8 meses. E aí, Não dá. cara, vai tentar explicar isso pra pessoa. Até quando a gente fala de ROI, não dá pra gente falar, olha, você vai ter o ROI X, o ROI tal. Não dá. Não dá, e justamente por quê? Não é por uma questão de investimento, né? Eu acho que, tudo bem, quanto mais você investir, a probabilidade de tráfego para determinado site ou e-commerce vai aumentar. Mas não necessariamente você vai conseguir apresentar um ROI efetivo para ele. Exato. Até porque aumentando o volume, o ROI tende a cair. Entendeu? Então, todo esse monte de informação que precisa estar na cabeça do cliente, ele precisa entender de novo. Você está disposto a fazer um trabalho, começar um trabalho e esperar aí o tempo necessário para que você consiga, de fato, ter o resultado que você precisa? Ah, mas quanto tempo a gente está falando? Olha, a gente pode estar falando aqui de no mínimo 3 meses, 6 meses a 1 ano para mais, né? Diferente de TV. TV, beleza, você tem grana para investir em TV? Tá bom. Tá aqui, da Globo, SBT, enfim, tudo mais, mas, cara, quanto você precisa investir para você tá ali? Mas e não necessariamente também vai ter resultado. Você vai ficar famoso um dia, dois, sei o quê. Vão ver sua As pessoas marca, vão ver tua marca. provavelmente vão pesquisar Branding, por tá curiosidade, tudo mas certo. pode ser que não seja teu público qualificado também. Exatamente. Então, esse é o problema, cara, das pessoas serem imediatistas, né? Em querer montar um negócio e achar que as coisas vão acontecer do dia pra noite e não vai acontecer, né? Não é tão fácil nem tão simples quanto parece. E aí, falando da evolução da sua trajetória no nosso mercado, então, você começou lá atrás
com a parte de uma empresa que fazia a questão e-mail marketing, aí depois várias outras soluções. É interessante até extrair isso de você, porque acredito que você passou justamente nessa movimentação de mais conhecimento do mercado peronomútil, né? Porque, de fato, o mercado hoje, se você for falar e comparar lá atrás, quando você começou, com certeza o nível com as pessoas que você conversa é totalmente diferente. Lá atrás ninguém sabia de nada, você tinha que ter, imagino eu, uma venda consultiva, às vezes, muito demorada, porque você tinha que plantar a necessidade no cara, Bastante. porque ele precisava, mas não sabia o que era. É, Hoje ele acha que sabe, mas ainda assim você precisa direcionar o cara para o caminho certo, porque ele tem muitas oportunidades para trabalhar. muito mais. Totalmente. Como que você faz isso e você enxerga isso? Desde o que você oferecia lá no começo, você teve contato até hoje. O nível das pessoas que você conversa, o como você vê que mudou. Até hoje você encontra clientes que não entendem nada. Tá? Até hoje eu falo com o cliente e falo, pô, mas eu não entendo isso, como é que funciona? Aí você tem que explicar e mostrar, pegar na mão do cliente mesmo e mostrar, olha, funciona assim, 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 e mostrar na prática. Abrir, às vezes, lá a plataforma do Google, mostrar o que é campanha, o que é anúncio, mostrar palavras-chave, tem que mostrar mesmo ali, para o cara olhar e falar, putz, porque o cara que já entende, fala, legal, agora eu quero só saber ali o quanto teve de tráfego, o quanto isso realmente aí me trouxe de possíveis resultados, seja lead ou venda, né? E aí fazer um relatório específico para ele, para que ele realmente consiga entender. Agora, eu acho que assim, o mercado hoje tem muita informação. Só não vai atrás quem não quer entender, porque a gente está munido de muita informação, o que é ruim também, né? Porque a gente vê muito, aspas aí, gurus, né? Que vão fazer acontecer, que não sei o quê, que não, que você vai faturar não sei tanto. Cara, é muito complicado. Hoje o cliente ele só vai cair ali se ele realmente ele tiver a mente fechada para, mas todo o resto ele vai conseguir entender. Eu acho assim, Gabriel, as informações que a gente tem hoje, a gente precisa realmente, de um modo geral, a gente precisa separar, né? O que é informação verdadeira do que é fake news, né? O que é fake news no nosso mercado, né? Eu acho que não precisa nem ser fake. É uma coisa que ao longo dos meus estudos sobre dados, eu entendi, na verdade eu vi nessas pesquisas que o problema do mercado é justamente isso que você comentou de ter muita informação, mas não ter gente o suficiente para digerir essa informação, É, para pegar esses dados, exato. transformar em de fato, porque na verdade é cheio de dados, né? É, Uma coisa são dados e outra coisa é a informação de fato. Para você chegar na informação, você precisa dessa digestão de dados para conseguir chegar. exatamente. Então, e é até uma coisa que eu tinha visto que saiu no World Economic Forum de 2020, aliás, de 2029, 2019, falando sobre 2020, que a primeira skill que mais estava se procurando no mercado era alfabetização de dados. Então, você saber pegar essa informação, consumir e trazer, aliás, pegar os dados, consumir e trazer a informação, é uma coisa que o mercado está realmente precisando. Bastante. Você não tem profissionais ali para. Não que não tenha, tem. Mas é muito difícil você pegar um cara ali que vai esmiuçar de fato ali, né? Aquela Isso. informação e falar, olha, é isso aqui que você tá vendo. E entra até Né? na discussão das AIs, que recentemente, ChatGPT e tal, Sim. porque o ChatGPT ele vai consumir esses dados e vai te trazer certa informação. Uhum. Mas se você não filtrar o que ele te trouxer, É, aí já era. exato. Exato. É a mesma coisa quando você vai pedir para um redator para fazer um artigo de determinado assunto. E aí, qual o papel dele? Estudar o que você está pedindo e criar ali o artigo, né, da forma correta. E aí, quando você começa a ler, você fala, pô. Aí você começa a ver muita coisa redundante, né? Ser redundante é o ruim disso tudo, porque você precisa mostrar assim, não de forma detalhada, tão detalhada, mas no mínimo que seja que a pessoa consiga entender o que ela escreveu,
ou quem tá lendo, para realmente tomar uma decisão e falar, não, se essa matéria tá legal, acho que dá para colocar num blog ou num site, que seja, porque senão não faz sentido, né? Não faz E aí a sentido você gente também colocar uma acaba... informação que é redundante e não Total. vai trazer valor para quem tá lendo. Não tá agregando. Não tá agregando em nada, encher linguiça, não dá. E ainda sobre a questão de mineração de dados, às vezes no nosso segmento acaba tendo também bastante achismo, né? Porque é difícil. Exatamente. É difícil você ter conhecimento profundo sobre as coisas. Porque a gente tá falando, pô, marketing digital. Todo mundo hoje vê, pô, marketing digital é uma coisa super em alta, tem acesso a muita informação, tô totalmente de acordo com você. Só que quando você começa a cavar de fato, você tem muitos caminhos dentro de um marketing digital, né? Vários. Cara, você pode ir para infoprodutos, você pode trabalhar com performance, você pode trabalhar com plataforma de e-commerce, gateway de pagamento. Entre aspas, tá tudo relacionado dentro do mesmo mercado de marketing digital que juntos compõem, às vezes, um caminho completo de uma jornada de um consumidor, por exemplo. Mas você pode ser especialista demais numa coisa só. Se você quiser saber de tudo, você acha informação, só que muitas vezes superficial. E aí a própria mineração de dados acaba sendo complexa, porque se o cara quiser estudar de verdade, ele tem que buscar isso, às vezes conteúdo fora, porque aqui você não acha. Aí ele lê, interpreta e tenta transformar aquilo num conhecimento dele, mas baseado no achismo do que ele acha que ele entendeu. E aí, às vezes, o que ele acha que ele entendeu é o que ele começa a vender pro mercado. E aí a gente vê essa situação se alastrar por um puta tempo e depois vem outra pessoa para desmistificar aquilo. Fato esse, o que a gente enfrenta muitas vezes na Blue. Porque, cara, a gente vende uma solução de retargeting e aí, por exemplo, muitas vezes eu vou vender a solução para os clientes possíveis da Blue e o cliente fala, eu já atuo com outra ferramenta de retargeting, eu não vou colocar vocês porque ter 2 retargetings no mesmo site é maléfico, eu tô pagando 2 vezes pelo mesmo serviço. Aí tá, se eu cobro por CPA, ou seja, eu vou ter uma porcentagem pela venda que eu vou te entregar, você só paga meu serviço se eu te vender, ou seja, você não tá pagando 2 vezes pelo mesmo serviço, porque quando eu te vender, de fato eu trabalhei um usuário qualificado na hora que faz sentido para o usuário. O fato de você ter outro, e eu talvez tenha concorrido com ele na impressão, indifere. Porque às vezes o outro concorrente ou outro player também não estava olhando para o usuário naquele momento. Eu estava. Então, é algo que para quem contrata o serviço é complementar. Só que vai colocar isso na cabeça. Porque lá atrás, alguém colocou no mercado que ter mais de um player num site é maléfico para quem contrata. Exatamente. Aí hoje eu tenho que quebrar esse estigma para explicar. Não, depende da estratégia. A gente atua assim, o concorrente atua assado. O concorrente é bom, isso é uma coisa que a gente fala sempre. Claro. Geralmente se queima o outro, como já escutei muitas coisas dos concorrentes falando mal da gente. Eu faço o contrário. Você tá usando o cara? Mantém o cara, ele te traz resultado. Agora me coloca que aí o que ele não tá te trazendo, eu vou cobrir dessas pessoas num outro momento. É legal pra você porque você ganha por ele, ganha por mim, no fundo você tá ganhando. Exato. Agora Tá é trazendo difícil você resultado colocar melhor. isso na cabeça do mercado, cara. Exatamente. Inclusive, depois a gente vai falar aí sobre questão de serviços. De repente tem fit com alguns clientes que eu atendo. Toda certeza, toda Acho que certeza. é bem legal depois a gente falar sobre isso. Assim, Gabriel, acho que de um modo geral, toda essa situação hoje, primeiro o cliente precisa rever resultado, né? Ponto, né? O resultado é importante. A análise de dados é tão importante quanto a questão do resultado da mensuração, né? Mas ele está disposto realmente a pagar o preço, né? Porque ser empreendedor é isso, né, cara? Ser empreendedor é você pagar o preço para fazer o teu negócio acontecer, o teu negócio andar e tudo mais. Eu quando comecei a empreender, eu acho que, na verdade, eu sempre fui empreendedor, para ser sincero, porque todas as vezes que eu me peguei vendendo uma coisa, algum tipo de produto ou serviço, eu estava sempre buscando alguma outra coisa para complementar. Então, eu sempre tive essa veia de vendedor e empreendedor ao mesmo tempo, né? Querendo, sempre pensando em montar algum negócio, alguma coisa. Enfim, eu passei por várias empresas, grandes agências, em diversas posições, e acho que em todas elas você precisa realmente mostrar para que veio, né? Sempre mostrar o resultado. E aí o pessoal fala assim, pô, Ed, mas por que você não volta para o mercado? Por que você não vai, sei lá, tentar depois um cargo melhor, tal, não sei o que. Eu falei, cara,
é assim, se você sabe fazer para o outro, você tem que saber fazer para você, né? Você tem que saber fazer para você, porque senão não faz sentido, né? Você acordar ali todo dia pensando num negócio, numa estratégia, que se eu vou prospectar para uma empresa, sendo sei lá, um CLT, alguma coisa do tipo, um PJ, eu tenho que, sendo um empreendedor, eu também tenho que fazer o meu negócio da mesma forma. A única diferença é que eu não tenho salário e eu não Você tô não tem o vendendo seu tempo. garantido, né? Eu O não que tô vendendo talvez tempo. funcione como uma motivação extra. Porque É. se você não fizer, Pois ninguém é. vai fazer. Ninguém vai fazer, né? Mas assim, acho que no geral, essa questão de informação e dados, né? E mostrar ali que o cliente ele precisa ter esse tempo de maturação para entender esse processo. Ele tem que esperar, cara, porque o mercado inteiro vai ser assim. Ninguém vai falar, aliás, os honestos, né? Os que realmente fazem, procuram vender esse tipo de serviço e estão sendo sinceros. Eu já perdi muito cliente numa consultoria, o cara me pagou a consultoria, porque, né? Mas eu falei a verdade pro cara. Eu falei, cara, você vai fazer isso aqui. Pra você ter esse resultado, você vai ter que esperar esse tempo. Aí e-commerce, né? Quando você fala de e-commerce é pior ainda. Pô, mas eu tenho que fazer tudo isso? Tem. O que você achou Eu que tenho que era? ter- Abrir eu um tenho que site ter- e ficar rico? Eu tenho que ter essa equipe aqui? Tem. Você vai chegar pro gênio e Eu falar, tenho eu que quero um contratar esse e-commerce cara. funcional. E aí vai aparecer. Não dá, cara. Nem só funcionar, é dando dinheiro, né? Porque a é. galera tem muita marca. É. Cara, isso é até uma outra conversa. Primeiro, antes até de eu entrar nessa conversa, entender do que você faz hoje. Em 2020 eu virei a chave. Eu tinha saído de uma agência em fevereiro, março praticamente. Foi lá quando começou a pandemia, em 2020. Eu era gerente de vendas. E aí a agência não podia mais me pagar o que eu tinha de salário e tudo. Porque, enfim, como eles são muçulmanos, não sei se sabe, mas muçulmano não guarda dinheiro em banco, né? Pelo menos a grande maioria, pela religião, não pode, eles não fazem isso. E aí, enfim, Malimar guarda dinheiro debaixo do colchão ali, né? Então eles não tinham um colchão financeiro para tipo, me bancar todo mês, né? Então ele falou, Ed, vou ter que te dispensar, a gente pode continuar sendo, sei lá, um PJ, mas só por resultado. Aí você vê, eu falei, cara, beleza, deixa eu pensar, né? Só que aí eu pensei bem, eu falei, não, quer saber, cara, eu vou voltar com a minha loja. 2020. E por que voltar com a minha loja? Porque eu tinha montado um negócio com meu irmão em 2017 para ajudá-lo, porque meu irmão é da área de RH, não tem nada a ver com e-commerce, e eu precisei ajudá-lo porque ele também estava num momento delicado, não conseguia arrumar um emprego na área dele, que era a área de RH. E aí eu falei, cara, legal, vou te ajudar. Só que nessa época eu trabalhava em agência, eu trabalhava na One Sky. E aí eu falei pra ele, cara, vou te ajudar, vou te dar o caminho das pedras, mas eu só vou conseguir te ajudar à noite, quando chegar, enfim. E aí montamos uma loja, as coisas começaram a andar, começou a dar certo, né? Ele era meu sócio, começou a crescer, e a gente só vendia pro marketplace e a gente só trabalhava com cross-dock, produtos para casa, decoração, utilidades domésticas em geral. E aí, 2017 até 2019, as coisas elas foram do céu ao inferno em 1 ano e meio, 2 quase. Por quê? A gente quebrou, né? Na geral, a gente quebrou, né? Por uma falha minha também, de não ter acompanhado o que ele estava fazendo, porque ele também estava sobrecarregado. E ao mesmo tempo, assim, meu papel era fazer a parte de marketing e o dele era de fazer os pedidos, acompanhar todos os pedidos que tinha e despachar, né? Receber os produtos, embalar e despachar. A gente estava com um faturamento razoável. Só que aí chegou um momento que ele recebeu uma proposta para ir para Brasília. E aí ele foi para Brasília fazer o trabalho dele, como ele falou, eu vou fazer meu trabalho lá, vou ser coordenador da minha área, tal de RH, e beleza. Aí ele falou, e a empresa, como é que eu vou fazer? Eu falei, cara, não vamos desistir, vamos continuar, tá indo bem. Mas isso não tinha quebrado ainda. Não tinha. Talvez a partir desse ponto que A começou partir a desse decair, ponto né? que começou, por quê? Porque ele tava meio cego, ele não Mudou tava o foco, conseguindo né, cara? acompanhar todos os pedidos, e aí começou a criar gargalo.
Enfim, cara, resumo da história para não me alongar, porque é uma história delicada até, né? Envolveu meu irmão, a gente ficou sem conversar, enfim, deu treta, Imagino. né? Deu bastante treta. Graças a Deus a gente tá bem, a gente tá legal, a gente conversa, tá tudo certo. Mas no passado foi trash, cara, foi bem complicado, né? Porque quando ele foi para Brasília, eu pedi demissão da agência que eu tava. E aí eu tive que tomar conta do negócio praticamente sozinho, ele lá em Brasília e eu aqui fazendo praticamente tudo. Tudo. E aí eu falei, cara, e agora, né? O que eu vou fazer? Aí ele saiu de Brasília depois de 6 meses, 5, 6 meses. Acabou não dando certo lá, voltou pra casa. Só que a empresa já tava no vermelho, né? Já tava meio que no buraco. Resumo da ópera, né, foi em maio de 2019, praticamente. Maio e junho de 2019. Eu resolvi encerrar a operação porque eu tava no vermelho, a gente tava com muita dívida. Eu falei, cara, parou. Aí eu tive que fazer o quê? Voltar pro mercado de trabalho. Aí passei por umas duas agências, outras duas agências bem legais, mas eu tava num outro momento de estresse, pressão. Entrei em depressão também, porque eu fiquei com muita dívida, fiquei bem ferrado, e isso acabou me afetando. E aí, nas agências que eu passei, eu não conseguia produzir, cara. Simplesmente eu não conseguia trabalhar. Porque sabe quando você não tem vontade de levantar da cama, né? Basicamente é isso. Você não tem vontade de levantar da cama, você não tem vontade de fazer nada. Eu falei, cara, e agora? Só que eu tenho família, tenho minha esposa, tenho minha filha. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa pra me reerguer. Aí eu comecei a me movimentar, falar com os amigos e tal, não sei o quê. Aí voltei pro mercado, fui ser coordenador de e-commerce lá em Mogi das Cruzes, que foi praticamente a penúltima empresa que eu trabalhei, antes de trabalhar na última agência. E aí eu falei, cara, vou trabalhar em Mogi, fiquei lá acho que uns 3 meses, 4, como coordenador, mas a conta não fechava, tava indo bem, tava empregado, né? Tava bacana, mas não tava produzindo do jeito que eu queria. E também a conta não fechava por questões de distância. Eu gastava mais de gasolina para ir, para voltar do que você imagina. Aí a conta não fechava. Aí eu comecei a me movimentar de novo no mercado. Tô resumindo tudo, tentando resumir, tá? Sem problema. Imagino que E seja aí, bem mais complexo. bem mais, cara. Aí eu fui trabalhar nessa última agência, que é desse pessoal dos muçulmanos, né? Aí trabalhei acho que uns 8 meses lá, praticamente, 8, 9 meses. E aí quando começou a pandemia. Aí elas me dispensaram. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Voltando agora de novo, né? O que eu vou fazer pra me reerguer de novo, pra começar a entrar uma grana pra poder sobreviver? Aí, cara, eu falei, vou voltar com a minha loja. Falei pra minha esposa, eu falei, e aí, o que você acha? Ela falou, Ed, eu tô com você. O que você fizer, cara, vambora. Aí eu voltei com a minha loja, só que eu só voltei no Mercado Livre. Falei com um fornecedor específico para comprar produtos dele, né? Eu falei, cara, você fatura para mim? Tudo certo, porque eu tava com o CNPJ fudido, não tinha, cara, não tinha nome. CPF e CNPJ. Eu tava totalmente fudido. Só que esse cara, essa empresa foi a única que me abriu as portas para falar, meu, eu te ajudo a voltar a empreender. O cara acreditou em mim. E aí eu comecei a pegar produtos dele, comecei a subir no Mercado Livre, cadastrar, tal. Cara, as coisas começaram Aí comecei a vender. Comecei a vender. As coisas começaram a ganhar fôlego. Consegui ter um faturamento razoável só vendendo no Mercado Livre, com produto em estoque, né? Porque, diferente de antigamente, quando eu estava com meu irmão, a gente tinha cross-dock. Então a gente vendia o produto, fazia o pedido pro fornecedor, ele mandava pra gente, a gente embalava e despachava. O que é ruim, né? Porque você não tem controle sobre o estoque do cara, né? Às vezes a gente vendia produto, e esse foi um dos maiores problemas, a gente vendia produto que ele já não tinha mais em estoque. E esse foi um dos problemas. Fica refém também, Além né? do Exato. tempo de envio também, né? Porque depois que você receber o pedido, você faz o pedido no fornecedor, espera receber para embalar e aí mandar e tem o seu tempo de frete até o seu cliente. Exatamente. A gente ia colocar um tempo a mais ali para o cliente poder receber. Enfim, a gente teve muitos problemas. O grande motivo da empresa ter quebrado basicamente foi esse. De ter mais pedidos cancelados
do que produtos enviados, né? Pedidos enviados. É o início do fim, né? Esse foi um grande problema. E aí, quando foi em 2020, eu abri minha loja, só vendendo pelo Mercado Livre. Comecei a ter um fôlego. E aí, cara, aí vocês vão lembrar da época. O mercado começou a se movimentar. Lojas fechadas, ninguém sabia o que ia acontecer. Lojas de shopping e tudo mais. Falou, pô, e agora? O que vai acontecer? Shopping de esquina, né? E de esquina. Aí uns amigos, pô, o cara, clientes, né, falavam com os amigos, pô, eu preciso sobreviver também, eu preciso vender, eu tô ferrado, minha loja fechou. Tô vendo um negócio de internet, montar e-commerce, pô, você sabe quem pode me ajudar, não sei o quê. Aí uns amigos, fala com o Ed, o Ed faz, o Ed trabalha com isso, porque o pessoal me conhece sempre de agência, né? Não, pode falar com o Ed presta consultoria, que eu também prestava já consultoria no passado, para algumas empresas, e as coisas começaram a andar. E nesse interim de consultoria, né, para esses clientes que estavam desesperados para montar um e-commerce, entender como é que funcionava, não sei o quê, começou a surgir uma demanda. E, cara, a demanda, de fato, começou a crescer, assim, de forma muito grande. Só para você ter uma ideia, eu virei braço de desenvolvimento de algumas empresas, fazendo exatamente esse tipo de serviço. Então, assim, comecei com consultoria. Nessa parte da consultoria, o cliente falava, eu não tenho time, eu não consigo fazer isso sozinho, tal, não sei o quê. Eu falei, não, eu faço para você. Aí eu fazia um projeto pro cara, explicava para ele como é que isso funcionava, valores, a gente escolhia a plataforma, aí eu comecei a contratar. E era basicamente, então, uma inicialização digital dos clientes. Eram pessoas que queriam entrar no digital e você fazia esse onboarding dos caras. Exato. E aí eu comecei a ajudar esses clientes. Essa demanda começou a surgir de forma assim, razoável, tímida, tal, ali. 3, 4 clientes por mês, não sei o quê. Eu falei, porra, o negócio tá melhorando. E aí, cara, eu me tornei braço de desenvolvimento de outras empresas. Tem uma empresa que eles foram meus clientes até um tempo atrás, até 2021. A gente desenvolveu, eu com o meu time, né, que eu acabei tendo que contratar, mais de 30 lojas, assim, de um ano para o outro, praticamente. Só para uma empresa. Então, isso começou a minha virada de chave, de quando eu comecei de fato, a ser mais, trabalhar mais com consultoria e desenvolvimento de projetos. Então, resumindo o que eu faço hoje. Consultoria empresarial, focado em e-commerce e desenvolvimento de projetos. E por que o desenvolvimento? Porque a demanda é simples. O cara fala assim, meu Ed, tudo bem, eu tenho um time aqui, mas cara, e aí? Você consegue me ajudar mais? Porque ainda que ele tenha time de desenvolvimento, tá sempre ferrado. Tá é o que a gente mais escuta. O cara não tem. O cara não tem dev, não tem design, não tem. Ele fala, eu tenho um assistente, eu tenho uma pessoa aqui pro atendimento, mas não tem um time dedicado para fazer isso. Falei, legal, eu te ajudo. E aí o desenvolvimento dos projetos começou a partir daí, cara. Então, foi quando começou a minha virada de chave para empreender de fato, eu não falo que eu sou agência, tá? Cara, e assim, é até ruim falar isso, porque a agência tá muito queimada no mercado. Eu não me apresento como agência, tá? Eu me apresento como uma empresa de consultoria, tecnologia e desenvolvimento de projetos, porque dependendo do que o cara precisar, eu consigo atender. Pode nem ser na área de digital, mas se englobar desenvolvimento, você com a sua equipe formaliza o projeto com o cliente e entrega. E pode nem ser complexo também, porque teve a onda de marketing digital desde 2020, mas tendo passado essa onda, o pessoal olhou para trás e falou, tá, isso aí é interessante, acho. E aí muitos outros que não começaram no meio digital daí pra frente, tipo, tiveram pelo menos isso na cabeça, né? Então, e quando você começa, você precisa do básico também, não precisa só
a parte analítica, tráfego pago, mídia, não sei o que, você Não, precisa do layout, é. você precisa das cores do tipo, e isso tem muito pessoal que é responsável por lojas físicas, né? Que querem ir para um e-commerce, mas que não necessariamente sabem esse comecinho. Não, você Exato. vai falar de tráfego pago, mídia, marketing digital para ele, ele vai ficar maluco. Ele não É. sabe nem o começo, então acho que isso também é muito importante, né? Exato. E o quão difícil é um projeto desse, cara? Porque eu fico imaginando essas coisas que você acabou de falar. Tipo, muitas vezes o cara vai procurar você pra fazer o onboarding digital dele ali, porque ele escutou falar de tráfego pago, que gera mais conversão e não sei o quê, e o cara já vai te procurar. Ele nem tem o negócio, mas ele já vai te procurar falando: preciso abrir meu site porque eu vou vender. O quão difícil é você colocar na cabeça de um cara desse que ele tem que passar por todo esse processo, estruturar o site, ver UX, trabalhar o funil direito. Não é só liguei um site hoje, amanhã tô vendendo um monte. É aí que eu perco os clientes. Porque Perdi eles vários. descobrem que não é simples, né? Você tem que ser sincero, cara. Você tem que falar a verdade. Você vai falar, não adianta falar mentir. A tua credibilidade tá em jogo, né? É você que tá dando a cara a tapa ali, né? E eu fico Não é puto tão com isso, simples. cara. Porque enquanto você é honesto, você perde cliente pra um cara que não é e não vai entregar nada. Exato. Que tá É Esse isso é o que eu grande fico problema. puto, O cara tá Esse é o grande ensinando a problema. criar um site e vender, não sei o que, no mesmo dia, e Não, comece a faturar agora, e cara, aí o cara o acredita nisso e o não mundo vai. dá muita volta. Dá muita Sim, volta, cara. Você não bife tem vira. noção o que já aconteceu comigo. Se eu contar aqui, ninguém acredita. Tá? Conta um De caso coisas pra que já gente. aconteceram. Um só. Um só. Ah, meu, é tipo clientes que. O cara, é mais ou menos assim. Você vai lá, você fala a verdade, você fala, meu, ó, não vai acontecer, cara. Tá? E às vezes você conhece até é mais ou menos assim, você fala dos serviços, o que precisa fazer, o cara toma a decisão e fala assim, não, puta, meu, eu não quero. Aí o cara não acredita em você, acha que você é um mentiroso, aí chega um outro Né? cara que fala assim, ó, não, que ele falou, não, cara, vamos fazer aqui. Faz que vai dar certo. Você vai vender daqui um mês, 2 meses, você vai ficar milionário. Pô, a internet é o boom do negócio. O cara consegue ter tão poder de convencimento que o cara vai lá, o cliente acaba acreditando. Aí, passa o tempo, as coisas não acontecem, Uhum. e aí Volta com o arrependido. cara volta. Hoje eu recebi uma ligação de um cliente que eu atendi lá atrás. Ele tinha era tipo uma editora de livros, livros de advocacia, né? Ele tinha essa editora. E ele crente que o negócio dele ia bombar, não sei o quê, em pouco tempo. Não aconteceu, né? Cara, hoje ele me procurou e falou, pô, Ed, aquela história que você tinha me contado no passado lá, realmente, cara, De repente aconteceu e não foi legal. não deu certo. Achei que fosse vender pra caramba. O cara que depois, né, que veio aqui, falou um monte de coisa, falou que ia dar certo, depois falou, acabou não dando. Eu falo, velho, olha só, não existe milagre na internet. Não, E nada, o né? que a Não gente existe comentou de milagre na vendas, internet. o que a gente comentou de vendas, que a coisa tem que parar em pé, é justamente isso. É. Tem que parar em pé, o que não para é milagre que prometeram pra você e não existe. E assim, ele, só pra você ter uma ideia, ele me chamou de novo para uma consultoria na semana que vem, que ele quer montar um outro negócio, agora é tipo suplemento alimentar, essas coisas, que é outro problema. Porque também tem umas restrições também na internet, várias, Vários. principalmente em Google. É, tudo que é medicamento, esse Exato. tipo de Tem coisa, muita dependendo restrição. da. Se ele não tiver a mente aberta para fazer SEO, para fazer coisas que vão gerar tráfego orgânico para ele, É. cara, vai Se ele ter problema. depender só de mídia paga, ele tá Exato. ferrado. Não, Né? e é um ferrado. segmento que tem Então- muita gente prometendo, né? É, Especificamente esse segmento, muita gente na internet fala, isso aqui vai melhorar a sua Promete pra vida caramba. e da sua família inteira se você tomar. e tem cliente me procurando falando assim, cara, eu quero investir em redes sociais, porque eu tô vendo um monte de gente vender. Eu falo, cara, mas peraí, como assim? Aí ele fala assim, porque esse cliente que eu tô falando é de joias. Ele falou, não, eu quero investir no Instagram, porque eu tô vendo um monte de cliente meu aí que tá estourando de vender, não sei o que. Eu falei, cara, olha só. Pode até ser que esteja vendendo.
né? Talvez seja uma certa ilusão também, mas para pra pensar. O teu cliente, de fato, ele está no Google, procurando o seu produto. Redes sociais é uma oportunidade que aparece. Por isso que a cada 2, 3 stories você vê um patrocinado. Né? A cada um story que você vê de um amigo, vem um patrocinado. Você às vezes está na página, agora você está na página de um amigo, vendo lá, sei lá, história do cara, vem um patrocinado. Já está aparecendo já. É. Então, assim, a redes sociais é uma oportunidade. Vende? Vende. Eu compro já comprei vários produtos pelo Instagram, porque eu vi uma oportunidade. Falei, putz, isso aqui é legal, que legal, gostei. Mas não porque eu fui buscar, né? Aí o cara fala, pô, mas você acha que eu vou vender mais pelo Google do que pelo Instagram? Eu falei, cara... Definitivamente. Totalmente, né? Ninguém vai ver um lógico. anel de 15 mil no Instagram e vai falar... Nossa, tá de aí uma repente vou oportunidade. comprar agora. Vou comprar uma aliança, né, que custa... Um par de aliança que custa 10 mil, 12 mil, 15 mil. Não, nesse um caso, anel. o Instagram deveria ser um meio de funil ali para É isso que eu ia você falar. comunicar. Ou é branding, pro conhecer a Exato. marca, Exato. ou é nutrir, porque é, não tem como ser uma fonte de venda direta Uma de um venda produto com casual, ticket médio um caro desse. Exatamente. Não faz sentido. Entendeu? Então, é complicado, cara. O cliente entender isso é muito difícil. E por isso que eu tento ser o mais honesto possível, falar a verdade. Porque, de novo, se outro fanfarrão for lá e depois falar um monte de mentira e o cara acreditar, ele vai vir atrás de mim depois. Entendeu? Então... O problema é que você perde só, não por culpa tua, mas você perde o timing do teu negócio, né? Ah, não, sim, você acaba perdendo, né? Mas eu perco o time do negócio, mas o cara me pagou pela consultoria, então preciso ser honesto com ele, entendeu? Não, eu concordo com você. Né, não posso falar ao contrário. Não, até entra a resiliência, né? Nesse caso específico de você passar a verdade pro cara. O cara olhar e falar, não sei o que. Você pode ficar puto, você pode não atender mais o cara, mas você tem que ser resiliente a ponto de não ficar puto, entender que isso aconteceu pelo cenário de que vai ter alguém prometendo, a pessoa pode acreditar. Aí o bife vira, o mundo capota. Exato. A gente na Blue é assim também, porque às vezes a gente tá prospectando o cliente vem atrás de nós por indicação, ligue, já aconteceu comigo, Gabriel especificamente. Cara, eu tenho 50 mil reais pra investir em vocês, eu quero investir isso por mês. Aí eu falo, cara, que bacana que você tem bastante verba. Deixa eu ver como é que tá teu site. Aí a gente pede algumas informaçõezinhas chaves ali do site do cara, que eu preciso entender como é que o e-commerce dele tá hoje, tipo, quantos usuários estão navegando ali por mês, taxa de conversão que o cara tem, ticket médio, etc. E aí, por exemplo, ele quer investir 50 mil em mim, só que quando você vai ver, tipo, o cara tem 15 mil usuários no site dele e uma taxa de conversão de 0,2. Nossa. E eu sou retarget, eu não trago tráfego. Como é que eu vou conseguir consumir 50 mil reais de verba de um site que nem usuário tem direito? Não, e aí, com esse tanto de usuário, para consumir esse tanto de verba, a gente precisaria representar 100% do resultado do 100% site. do e-commerce do cara. Verdade. Você entendeu que ele não faz a conta antes de procurar? E aí eu falo, cara, mas quando você me procurou, que tipo de serviço você pensou que eu te entregaria? A mágica. Não, porque você vai aumentar as minhas vendas e tal. Eu falo, cara, mas aí eu faço a consultoria de graça pro cara. Vai impactar aquele usuário que não comprou. E eu faço a consultoria de graça pro cara. Eu falo, esses 50 mil que você tem hoje, vamos fazer diferente. Não coloca nada em retargeting. Coloca tudo em topo de funil. Ou melhor, né? Coloca parte dele, ou hoje, como você é pequeno, uma boa parte dele em topo de funil. O resto, conforme os usuários forem caminhando no teu funil, você vai nutrindo eles com outras iniciativas. Faz um CRMzinho, cara, monta um e-mail marketing legal, nutre os seus usuários de uma forma bacana e cresce o seu site hoje de uma maneira que daqui talvez 3 meses você tenha os 100 mil usuários que eu precise e eu consigo rodar você e entregar resultado. Não, mas e esses 50 mil que tá parado aqui, você não quer 50 mil? Aí eu falo, cara, você tem que entender que não é dinheiro por dinheiro. Não, lógico. O meu sucesso é o seu sucesso. Eu vou entregar venda pra você. Se eu não te entregar venda, eu não tô ganhando nada. Hoje eu sei que se você me der esses 50 mil, se eu conseguir consumir 200 reais do que você tem desse budget, talvez seja muito. E hoje a sua campanha pra mim não compensa. Porque se você tem poucos usuários que talvez já não convertem, porque sua taxa de conversão é 0,2, é uma taxa de conversão baixa, não é o retargeting que vai mudar. Você já tá fazendo o teu meio de funil errado. Exatamente. Porque tem pessoas
que hoje você já não atende. Então, talvez nem o topo de funil, como eu comentei, seja o ideal. Só que eu não sou uma agência, eu não sou uma consultoria, eu simplesmente sou uma ferramenta e eu tô te dando o caminho das pedras de graça. Que é o que se você ligar pra uma agência, vai te cobrar FII pra fazer. Exatamente, com certeza. Aí o cara fica olhando assim pra minha cara. Pô, mas eu tô com dinheiro. De novo, dinheiro, cara, dinheiro por dinheiro eu não preciso. Não, Eu interessa preciso muito entregar mais, valor. interessa muito mais até pensando em Blue, que ao invés dele dar 50 mil em um mês, e aí, por causa disso, o e-commerce dele acabar, ele não investiu direito e tal, não sei o quê, é melhor ele investir em outras coisas e a gente ter 50 meses com ele investindo R$1.000, que aí depois ele vai investir 2.000, aí depois 5... Exato. Ele escala e a gente cresce junto. Qual que é o mínimo de usuários que precisa ter na Blue? 50 mil ou 100 mil usuários? 100 mil, 100 cara. mil usuários 100 mil. hoje, de tráfego... Tráfego mensal. Até dá uma variada, né? Que se tiver Mas uma taxa de conversão independente se for altíssima pago e tal. ou orgânico, juntos os dois. Independente. É 100 mil usuários únicos de tráfego no site mensal. Ah, legal. Tá. Por quê? A gente consegue captar 100% das pessoas que estão no site. Uhum. Então, entrou ali, virou uma sessão, a gente já atribui os nossos cookies e com isso a gente começa a estudar o comportamento do cara. O que a gente vai fazer é separar quem é qualificado. Então, dos 100 mil, talvez não sejam 100 mil que são qualificados. E isso a gente vai entender com a campanha rodando. Tá. E aí, assim como você tem a sua parte de transparência, a gente tem a nossa. Não sou milagroso, não vou começar uma campanha agora e te entregar 300 milhões de reais em uma semana. Exatamente. Mas, quanto mais usuários você tem, você trabalha topo, meio de funil de uma maneira legal. Por mais que você tenha o nosso mínimo, que seria 100 mil, se você tem o topo e o meio sendo trabalhado, a gente já começa a conseguir entregar resultado legal ali em talvez 15 dias. Sim. Então, assim, tudo precisa andar junto com a estratégia que você já está fazendo. Nós somos uma estratégia adicional, só que sempre muito transparente. Então, o proposto é justamente isso, entregar valor para você. Exato. E conforme você vai crescendo, ter a consciência de que a gente está fazendo do nosso lado para crescer junto. Então é basicamente isso. E de tecnologia, cara, você que hoje ajuda essas pessoas a fazer a parte de onboarding, você faz a estruturação dele dentro do digital. Então, acredito que você escolha a plataforma para o cara, ideal para o negócio dele. A gente tem um monte aí de oferta de mercado. Então, plataforma, talvez gateway de pagamento, o que é bom para o cara ter hoje de padronização de UX e etc. Você também chega na parte de performance, que é onde a gente entra, ou isso Cara, não? muito pouco. Só um ponto adicional que eu acho que a gente não comentou até agora, o nome dessa consultoria, né? Porque é importante a gente falar sobre ela. Por favor. Consulting Chama e-commerce. Né? Consult e-commerce. Aham. Consult e-commerce, né? Consultoria voltado para comércio, né? De modo geral. Sim, Esse sim. setor. Boa. Legal. Eu pensei no nome, assim, é difícil pensar em nome, né, cara? Porra. É complicado, né? Eu falei, meu, o que que eu... Como eu tenho essa expertise mais voltada para o e-commerce e eu estava justamente prestando consultoria, iniciei, né? Vamos pensar assim, fazendo consultoria. Porque, cara, na verdade, consultoria tá desde sempre, né? Porque você vai vender um serviço, algum produto, alguma coisa, você já tá prestando uma consultoria ali, e aí cabe o cara tomar a decisão de fechar ou não, né? Então, só que não fazia de forma profissional, né? Então eu falei, meu, achei consult de consultoria, e-commerce de comércio, né? De e-commerce, acho que seria um nome que casaria legal. Aí eu falei, falei pro designer, falei, faz um logo aí, vê o que vai dar. Aí ele fez, gostei, Fez, agradou e agradou. é isso. Aí, no final, coloco consultoria estratégica, porque é justamente disso, né? A gente precisa ser estratégico para qualquer tipo de negócio que a gente vai pôr na internet. Né? Que tipo de ação você vai tomar, o que você vai fazer para, no meio de milhões e milhões de sites, de lojas, para se destacar entre todos eles, né? E fazer o teu negócio acontecer, né? Sim. Andar. E o legal é que você Não tá é no fácil. início, né? Então você já engloba o cara nesse mundo do jeito certo. Exato, exatamente. Você já prevê, ó, começa por esse caminho, pro teu negócio vai funcionar, obviamente vai envolver budget que o cara tem, um monte de coisa ali, exato. então se o cara tem muito budget, obviamente, você, ó, essa plataforma é a melhor, a gente tem budget para pagar, você já começa porque você consegue escalar até tal lugar. O cara não tem tanto budget, começa por essa que é mais barata, a gente vai até aqui. Conseguiu gerar valor aqui, a gente migra de A plataforma gente para traça algo as que vai metas atender. ali, né? Por exemplo, não adianta eu oferecer uma plataforma mais robusta para um cara que está iniciando, porque Total. primeiro que ele não vai ter verba para pagar bancar a ali, operação. bancar. Eu posso, de repente, até abrir mão do valor ali de setup para ele entrar numa plataforma mais robusta, mas ele vai ter grana para pagar
ali a mensalidade, que às vezes é um pouco mais cara, e o percentual sobre o faturamento, que já a grande maioria hoje das plataformas cobram, né? Então não tem muito para onde fugir. Então dependendo do tipo de cliente, sim, eu oriento, falo, cara, ó, plataformas de entrada tem essas aqui. Tem essas 3, 4 aqui que atendem bem, são boas, tem bastante recurso, só que ao passar do tempo, quando você começar a crescer, vai chegar um momento que você vai sentir falta de alguns recursos. Essa plataforma já não te atende mais. Quando você começar a pensar nisso e você tiver numa crescente, né, de faturamento, aí sem dúvida você vai precisar mudar, migrar para uma plataforma mais robusta, que te dê mais possibilidades de alavancar o teu negócio, de escalar o teu negócio, né? Aí, lógico, né? Com outras estratégias, com outros tipos de serviços agregados. E puxando um gancho com as experiências que você já teve voltadas para a área de mídia, como lá no começo você comentou que você chegou a ter contato até com uma possível trading desk, né, que você fazia compra e venda de espaço publicitário e etc. Cara, você sente hoje, embora você faça mais essa questão do onboarding, acredito que parte ou outra você também se envolva com performance, principalmente por ser consultoria, acredito que venha como dúvida agregada dos seus clientes, né? Você já está iniciando o cara nesse meio, ele já aproveita que está com você está entregando o negócio ali para ele iniciar, ele com certeza te pergunte, cara, o que eu faço aqui? Eu já faço tráfego pago? Aonde que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Se a gente for olhar nessa vertente, voltado mais para performance, mais para mídia, como que você enxerga as tecnologias que tem no mercado hoje? Você acha que, assim, obviamente tem para todas as etapas do funil, né? Mas você sente que ainda tem falta de alguma coisa? Que o mercado não supre algum gap disso? Cara, eu acho que, assim, é tudo muito relativo, eu acho, né? Porque se o cliente hoje ele está disposto a investir numa mídia que vai trazer um certo resultado para ele, acho que tudo precisa andar junto, do modo geral, né? Acho que tudo precisa caminhar junto para que ele consiga ter o resultado que ele precisa. Sendo bem sincero, cara, acho que a parte de mídia e performance, quando a gente fala, por exemplo, em retarget, a gente fala retarget, né? E a gente sabe que o cliente o cliente vai ser reimpactado por uma mídia que ele já viu, né? Por um produto que ele já viu, por um banner, enfim, de produto e serviço. O cliente precisa estar em todos os lugares ali, dentro da internet. Não só vendendo o produto ou serviço, mas ele precisa ter ali o vídeo do produto dele ou da marca dele. Ele precisa se mostrar, principalmente em vídeo, porque vídeo hoje vende muito. Acho que a dificuldade do cliente em si, eu não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, é justamente encontrar empresas que agreguem tudo isso com um custo-benefício que fique atraente, atrativo para ele poder começar, mas fazendo tudo. Eu acho que essa é a dificuldade, porque hoje o cliente ele precisa começar em algum lugar, especialmente quem não tem muita verba. Uhum. Ou eu começo no Google, porque eu não tenho muita verba, ou eu começo fazendo rede social, ou eu só começo fazendo... Tenho e-commerce, mas eu só faço e-mail marketing, porque eu tenho uma base legal. Mas e tudo? Dá para fazer tudo com pouca verba? Às vezes, se você dá uma espremida ali, consegue. E se eu te falar que a gente está desenvolvendo a solução que é justamente isso que você acabou de falar? Sensacional, seria o melhor dos mundos. Porque hoje, como Blue, eu vendo um serviço de retargeting fechado, certo? Uhum. E a gente está fazendo a evolução da Blue para BMS, que seria a Blue Media Services. Tá. Então, ao invés de eu ofertar um serviço fechado, o que eu vou ofertar de agora em diante, e obviamente a Blue continua da mesma forma que já existe, mas eu vou ofertar a infraestrutura. Então, você acabou de falar, um cara que quer fazer tudo, mas não encontra esse tudo. Ou ele tem que integrar muitas coisas que não necessariamente integram entre si. Exato, então, esse é o problema, né? A gente vai vir justamente com essa solução. Então, a gente vai ter as tecnologias a nível de infraestrutura. Então, o cara precisa só de uma DSP eu tenho, só de uma DMP eu tenho, só de um ad server eu tenho, só de um bidder eu tenho. Ou ele precisa de tudo isso junto porque ele quer fazer branding e vender branding. Eu consigo vender isso como infraestrutura, já com o serviço montado para o cara, vender para o cliente final dele com a marca dele. Então, a propriedade intelectual do que ele consome do meu lado é dele. E aí entra a parte do pagamento. Pô, legal, isso deve custar uma fortuna.
Não necessariamente, porque é pague conforme uso. Então, Legal. cara, eu vou plugar aqui 4 tecnologias para poder fazer branding. 3, né? Eu preciso de um bidder, de uma DSP para operar Aham. e de um ad server para medir as impressões. Uhum. Ele paga os 3 por uso. Então, o budget que ele coloca para realizar a campanha dele é ele que vai colocar, ele que vai controlar, ele que vai subir os criativos dele e ele vai ter previsibilidade desses custos. É uma plataforma, então, que você vai oferecer para que ele possa ter visibilidade de todos esses serviços. Na verdade, a gente vai oferecer a plataforma que é o serviço pronto ou só a infraestrutura. Então, não é tá. nem só a visibilidade. O relatório, a visibilidade é parte do resultado daquilo que ele vai utilizar. Tá. Mas é a infraestrutura em si. Então, por exemplo, se o cara hoje ele quer uma ferramenta de branding, certo? Ele precisa fazer campanhas de anúncio na internet. Ele precisa de uma DSP, de um bidder e de um ad server. Uhum. Eu consigo oferecer os 3 a esse nível de infraestrutura. Então, o E cara se já ele- tem o serviço pronto. E se ele já tiver, por exemplo, ele usa a DSP do Google, ele adora a DSP do Google, ele consegue juntar o bidder com a DSP do Google e com o ad server. Então ele não só consegue pegar essas tecnologias que a gente dispõe, mas ele também consegue integrar essas tecnologias com tecnologias que ele já queira usar externas. Então, Exatamente. é Sensacional. justamente a palavra seria integrar, porque ele basicamente consegue plugar e plugando e adicionando os blocos, né? Exatamente, é como se fosse um conceito de Lego. Você tem esses 3 Legos encaixadinhos para poder fazer o branding, certo? Sim. Teu cliente que contratou teu serviço é a tua empresa, a tua marca e você está servindo o branding para ele de qualquer forma. Eu sou atrás de você a sua infraestrutura que você utiliza para entregar o resultado para o teu cliente dentro da campanha que ele quer, entendeu? Uhum. Então a gente está vindo justamente com isso para poder potencializar que novos negócios surjam no nosso mercado. Não, e Porque vai surgir, hoje- cara, porque, pô, esse é um diferencial gigantesco. Total, Vocês porque estão fazendo, não vi, eu nunca saio vi do isso. final, que é serviço pronto, e ofereço infraestrutura, porque hoje tem muita gente que quer empreender no nosso mercado, mas, cara, é caro. É caro, as tecnologias não são tão acessíveis, aí eu não tô falando Exatamente. acessível a nível de dinheiro, mas a nível de Know-how conhecimento, mesmo. É. know-how e É. etc. E eu já venho com isso pronto pro cara. E é self-service. Então, pô, o cara contrata o serviço, ele tem um treinamento, desse treinamento ele começa a operar e, pô, qualquer pessoa hoje pode fazer com essa infraestrutura, iniciar uma empresa para fazer branding para o mercado, se quiser. Sim. Então, não só isso, né? Eu tô falando aqui de 3 básicas, mas eu tenho toda a infraestrutura de marketing digital num lugar só. Então, se o cara precisa de uma ferramentinha porque ele quer usar as outras que ele já tem, cara, integra com elas, é API first. Então, integra com elas, você só tem mais uma parte utilizando a minha ferramenta. Ela vai virar meio que um hub, então. É? É. E Sensacional. aí, dentro da nossa ferramenta, o cara, se quiser, ele vai, assim, tudo que existe dentro do nosso mercado de marketing digital, a gente vai propor com isso. E já tá saindo do papel, que é uma coisa super legal. Então, já vai ter Sensacional. alguns clientes nossos, quando o vídeo for pro ar, já vai ter alguns clientes nossos em processo de beta, testando num beta fechado. E a ideia é que a gente venha com isso pro mercado no fórum. A gente vai estar com um stand no fórum e-commerce, e a gente vai Commerce Brasil. vir forte já com a marca e lançar praticamente lá. E daí pro Q2, pro Q3, pro Q4 de 2023 em diante vai ser conseguir colocar isso no mercado. Que Que demais, cara. empresas, agências, consultorias, às vezes a gente pode oferecer uma infraestrutura para você que você já consegue agregar na tua tecnologia desde o começo, porque se alguém te procurar para falar, putz, eu já quero estruturar meu e-commerce aqui e começar uma campanha de branding, você consegue utilizar a nossa ferramenta, a nossa plataforma, você agrega isso dentro do teu serviço. E, por exemplo, para o teu cliente, você vende da forma como você quiser, provavelmente CPM, se a gente está falando aí de uma vertente de branding. E para mim, você está me pagando pelo uso da infraestrutura, pela transação de dados. Muito bom. Muito Então bom. você tem a noção também previsibilidade. Pô, eu quero ali colocar uma campanha de branding com budget de tanto. Você vai saber o quanto isso vai custar para você no final do mês, para você colocar o seu modelo de negócio em cima e cobrar do teu cliente. Então é você cobrando do teu cliente e usando a minha tecnologia para ter o seu serviço. Sim. E Muito tem bom. muitas Sensacional. possibilidades também no sentido de você pode fazer um uso mais básico, você basicamente paga ali para criar as campanhas de brand e tal, ou você pode ter um uso tão mais aprofundado que você vai precisar de um processamento de dados muito maior, de pegar dados de períodos diferentes e tal, e vai ser possível conforme você usa. Então, que nem o Gabriel falou, você vai usando e a partir daí você paga. Então, se você quer fazer uma análise gigantesca que precisa de terabytes de dado,
vai ser possível. Vai ser possível. Aí você vai Tem o pagando custo conforme a sua disso. necessidade. Claro. Mas claro. você vai saber, ó, eu quero fazer esse processamento de inteligência de business, vai te custar tanto pelo período que você quiser usar. Uhum. Então vai ter parte de relatório. É que aqui a gente tá falando, obviamente, muito por cima, mas Mas tem muita isso coisa. aí vai ser mais voltado para o cliente, também para o cliente pequeno. Para começar com o cliente Cara, pequeno. é pra qualquer um, na Qualquer Dá verdade. pra ser cliente. até um freelancer. Exatamente. Se a gente Legal. esbarrar um cara na rua andando que quer começar uma campanha de branding e não sabe como, eu falo, eu tenho infraestrutura, você pode começar, o Ele pagamento precisa é ter conforme você usar. cliente, precisa plugar Exato. lá, criar as UTMs, Claro. criar os banners, e aí ele pode ser um freelancer que usa a BMS pra isso. Pra fazer o trabalho dele e entregar o resultado que ele Sensacional, cara. Muito bom que ele saber isso propõe aos daí. clientes deles. Muito bom saber isso, porque depois que a gente começa a aprender, você começa a empreender, você começa a pensar em outros negócios, né? Exatamente. Uhum. Eu, por exemplo, estou montando uma empresa de roupa, camiseta, camisa social, enfim. Já tenho marca, já tenho logo, já tenho tudo. Já tem até roupa. Só eu estou vestindo, na verdade, né? Eu tô sendo o garoto propaganda por Aham. E enquanto. qual que é a marca? Coleto. Legal. Coleto Menswear. Legal. Que legal, cara. Porque coleto vem. Eu prestei consultoria para uma camisaria Fascínios. Não sei se vocês já ouviram falar. Do seu Jurandir. Seu Jurandir, um abraço. Gosto muito do seu Jurandir. Gente boa demais, cara. E eu tenho um amigo que é filho dele, que foi uma das primeiras consultorias que eu comecei a fazer em 2020 ali, né? Pra ele, quando ele tava vendendo pra caramba, mas estava totalmente ferrado, com muito problema lá no processo dele. Enfim. E aí ele tem um designer. Não é um designer, é um estilista, né? E esse estilista, uma vez ele falou, cara, numa reunião, ele falou assim, cara, a principal parte de uma camisa é o colarinho, né? Quando você usa uma camisa social e tal, a principal parte de uma camisa é o colarinho, porque você imagina uma camisa sem colarinho. É o cartão de visita. Igual a Né? careca, né? Então, você tem colarinho francês, colarinho italiano, colarinho americano, enfim. Aí eu fiquei com isso na cabeça e falei, pô, que legal, cara. Aí eu comecei, depois de um tempo, comecei a pensar em nome. Aí veio o Coleto. E aí o ícone, né, do logo é um passarinho Como se fosse... um Um passarinho colarinho. vestindo um colarinho. Aham. E o nome do passarinho chama Tapaculo de Colarinho, que é um passarinho que fica na região do sul de Minas ali. E ele tem se você ver a foto, ele tem um colarinho no pescoço. Né? O desenho legal. nas penas Desenho de um dele tipo de um colarinho. Por isso que ele chama tapaculo de colarinho. E aí, empreendendo com isso, eu tendo essa marca, mais por uma questão também de legado, porque minha mãe tem 84 anos, minha mãe foi costureira a vida inteira. E sempre costurou para fora, né, para várias empresas e tudo mais. Virava à noite para entregar ali a quantidade de peças, né, que a empresa pedia. Minha mãe já fez vestido de noiva, já fez jaqueta de couro. Eu brinco com o pessoal, falo, minha mãe só não faz eu de novo. O resto, cara, quando pensa em costurar. E aí criei a marca justamente por causa disso, né? Pensando muito nela, porque ela criou a gente junto com meu pai. Meu pai era garçom. Foi garçom durante muitos anos aí, né? Meu pai é falecido, já tem 20, quase 30 anos. Eu tinha 19 para 20 anos quando ele faleceu. E aí minha mãe, que segurou a barra da gente aí durante um tempo. Mas de criança, cara, eu lembro que até os meus 17, 18 anos aí, minha mãe costurava. Até depois disso. Depois de muito tempo ela ainda continuou costurando. Então, Caraca, que eu legal, pensei na marca, no nome justamente por causa disso. Falei, vai ser meio que uma homenagem pra minha mãe. Vai Que ser... legal, que é mais Legal. uma coisa que você quer desenvolver pra você cuidar, né? exato. Pô, você vai ter a parte de exato. consultoria e aí super legal porque une-se duas coisas Sim. que são necessariamente juntas, né? Assim, vão convergir, que e totalmente digital. Você vai já iniciar Sim. dentro de um cenário totalmente digital. Totalmente e-commerce, nada Aí você vai físico. fazer uma autoconsultoria. Basicamente, a ideia é ter um e-commerce inicialmente, e aí, claro, né, as coisas começando a andar, a gente pensa numa loja física, alguma coisa do Cara, tipo, que que eu legal acho que que eu é meio que um caminho, né? torço do fundo do meu coração pra dar muito certo. Não, eu também Só espero não que dê esquece de certo. orientar o cliente que precisa de todo o processo.
sim. É que no caso você vai ser o cliente. Sim, sem dúvida. E que, por sem favor, dúvida. quando tiver as primeiras camisas e tudo mais, me avisa. Cara, com Vai ser um certeza. prazer. Eu vou Vai ser um vou prazer trazer uns pra ajudar. vocês aí. Legal. Vai ser um prazer. Muito bom. E, cara, pra gente encerrar, eu tenho sempre uma última pergunta que eu faço. Na verdade, eu instituí isso recentemente, mas eu acho isso muito importante. Porque a gente está trazendo muitas pessoas que têm bagagens, que passaram por muitas coisas diferentes. Então, como o intuito que a gente tem com o Bluecast é justamente pegar a experiência de pessoas com bagagem que hoje são empreendedoras e chegaram em um lugar legal, poder passar um pouco dessa bagagem adiante. Então, o que eu sempre tento encerrar é para que você dê um conselho. Então, baseado na tua bagagem, em tudo que você viveu, as coisas que mais te marcaram, que tipo de conselho você daria para uma pessoa que está assistindo a gente, que muitas vezes o cara tá lá na casa dele, eu queria entrar nesse tal desse negócio aí de marketing digital, mas não é para mim. E às vezes e o cara não sabe. Cara, eu acho que primeiro é preparação, né? Acho que você precisa estar preparado para empreender. Porque quando você não está preparado, cara, você vai seguir para outros caminhos. Não adianta, né? Acho que o primeiro ponto é a preparação e estar disposto a pagar o preço. Porque não é fácil, não é tão simples. Você vai trabalhar o dobro, o triplo do que você trabalharia como um CLT, ou mesmo como um PJ de uma empresa. Independente do que você estiver fazendo, né? Ou seja, trabalhando atrás de um balcão, ou qualquer coisa, você vai trabalhar muito mais do que isso. E tá disposto realmente ali a olhar o teu negócio e sanar alguma dor. Que tipo de dor que eu quero sanar, né? Porque a gente sabe que o mercado ele vive disso, né? A gente apaga incêndio, a gente resolve problemas. E essas são as dores. Que tipo de dor eu preciso resolver para alguém para que eu possa me beneficiar disso? Que tipo de problema que eu vou encontrar no mercado que eu vou conseguir realmente mostrar como resolver de forma segura, de forma bacana e que isso também vai me trazer um certo resultado empreendendo. Eu acho que o primeiro ponto é isso. Acho que é a preparação, tá disposto a pagar o preço. Estudar, cara, estudar muito, porque não adianta você querer empreender se você não sabe onde você quer ir, ou o que você quer fazer. Você precisa estudar com muito amor, cara, com muita vontade. Acho que a palavra é amor naquilo que você precisa fazer. E de verdade, precisa fazer de verdade, não pode ser de mentira. Você precisa realmente acreditar naquilo que você está fazendo. Você precisa, de uma certa forma, resolver aquele problema, né, que você está disposto a resolver, e não pensar no dinheiro. Eu acho que pensar no dinheiro que talvez seja um problema que vai te frustrar depois, porque você cria uma expectativa. É lógico, ninguém trabalha de graça, né? Acho que todo mundo precisa ter a sua grana. Né? A gente empreende para isso. Você precisa estar atento ao dinheiro. O dinheiro focado no exato. dinheiro. O dinheiro é só um meio, cara. Ele vai vir, mas você precisa realmente acreditar naquilo que você está fazendo. Hoje eu acredito no meu negócio porque eu sei que ele está dando certo. Ele tá crescendo. Embora a minha empresa seja nova, tem 3 anos, né? De quando eu comecei a prestar consultoria e trabalhar com foco no desenvolvimento de projetos, ou seja, entregar novos sites, né? Ou novas lojas, né? Para quem de fato quer empreender, ou migrar uma plataforma para outra, enfim, independente de que seja, precisa realmente entregar com amor, cara, aquilo que você está fazendo. Igual tem lá o negócio como que é lá, o caldo quinor, que é feito com amor, acho que é o quinor, né? Então, um temperinho sazon, ali, né? sazon, né? Sei lá, não lembro. É o tempero que vai fazer a diferença no negócio de qualquer pessoa, né? Mas a pitada ali tem que ter amor, cara. Você vai fazer, porque senão não vai. É que é interessante, quando você gosta do que você faz, você vai fazer bem feito. Exato, Essa é a grande diferença. exato, Se o negócio exato. te move por qualquer outra coisa que não é você gostar de fazer, você Exato. pode fazer bem feito. Entretanto, não vai ser o seu melhor. Exato. Você só aplica o seu melhor naquilo que você verdadeiramente acredita e naquilo que você de fato gosta de fazer. Exatamente. E aí eu acho que até entra o comparativo do começo do papo entre a meta dos 30 cartões e dos 120 que a vendedora conseguia fazer, Aham. porque
ela não necessariamente tem paixão por vender cartões, mas ela tem paixão por estar fazendo o que ela faz, ser uma vendedora, exato. Então, eu acho que entra muito nisso também de não olhar a meta. Tipo, lógico que a gente também conversou sobre metas impossíveis, de certa forma, mas você olhar essa meta e falar, tá, mas isso não é a meta porque é a meta. Tipo, eu preciso de X reais pra pagar não sei o quê, pra lucrar tanto, blá, blá. Mas não é essa a meta. Você não tem uma meta que te trava. Você tem que ter essa meta como a Só atenção como o que eu norte. falei. Como o Exato. norte, É a né? atenção. Onde eu quero o norte, né? E Acho aí o que... resto você faz por fazer. Exato, exatamente, exatamente. É isso, acho que o gostar de fazer realmente é um outro ponto importante, né? Precisa gostar de fazer aquilo que você faz. Eu gostava de trabalhar no mercado financeiro? Eu gostava, até ter meu problema. Depois eu me encontrei no marketing, mesmo vendendo, né? Porque eu comecei vendendo serviços para marketing digital, mas foi algo que, cara, eu tive muitos professores, aprendi com muita gente mesmo. Todos os dias eu aprendo com outras pessoas, né? A gente tá sempre ali aprendendo alguma coisa. Então acho que fazer o que você gosta, identificar isso, né? O que que é a tua paixão. E não pensar de forma financeira. Financeira é um processo que vai vir, a grana vai vir, mas de fato precisa gostar, vestir a camisa, né? E fazer o negócio acontecer. Botar a mão na massa e fazer as coisas acontecerem. A grana é consequência. É consequência, cara. Ela vem com o tempo. Esse é um processo natural das coisas. Então Sem fechou, dúvida. cara. Pô, queria agradecer demais a Pô, eu que conversa. agradeço o convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Para mim é importante também, né? Acho que é também uma visibilidade, né? É a primeira vez que eu estou num podcast, né? Basicamente. A câmera é meramente mas é ilustrativa. muito legal, cara. É bacana, é gostoso. Cara, fico Importante. feliz que você aceitou conversar com a gente, Não, tamo compartilhar junto. também a sua bagagem, isso é muito importante. Quero agradecer também meu co-host de hoje, que é o Fê, monstro demais. Show de bola. Muito bom. Pra quem não sabe, eu tenho um Parabéns. carinho muito especial pelo Fê, ele sabe disso. E... Bom, gente, para vocês que ficaram até o final, agradeço muito também. Espero que toda a conversa que nós tivemos aqui tenha somado um pouquinho de conhecimento na vida de vocês. Como já comentei inúmeras vezes, a ideia que a gente tem com isso aqui é justamente trazer pessoas relevantes do nosso mercado que passaram por N situações diferentes para mostrar para vocês que se vocês têm a ideia de empreender, fazer qualquer coisa que seja na nossa área, existe um caminho. E aqui a gente mostra inúmeros caminhos que vocês podem seguir de pessoas que começaram por várias estradas diferentes. Então, se isso aqui toca o coração de vocês, para vocês se moverem, se movimentarem, fazer alguma coisa da vida de vocês, a gente já se dá por satisfeito. Então, obrigado por estar até aqui. Lembrando mais uma vez que esse podcast está sendo gravado no Blue Space, então se vocês têm curiosidade, têm vontade de abrir podcast ou precisa de um lugar para gravar seu podcast ou seu conteúdo, por favor procure essa galera, pode procurar a mim diretamente, tanto meu Instagram quanto o Instagram deles vai estar na descrição do vídeo, então pode procurar a gente que a gente vai atender vocês super bem, para vocês saberem mais do espaço e tudo mais. Enfim, bom, ficamos por aqui, muito obrigado, e se vocês têm algum tipo de feedback, por favor também deixem nos comentários, seja positivo ou negativo, porque a gente precisa saber o que vocês estão achando para a gente poder produzir conteúdos cada vez melhores. Então, ficamos por aqui e meu muito obrigado. Falou, galera. Muito obrigado. Gente. Resiliência, hein? A palavra também. Pedro.